Gislene, eu acho que valia a pena a gente dar uma apresentada só, né? Eu falo um pouquinho, talvez aí um pouco para o seu público, você fala um pouco para o meu de quem você é, o que você faz. Mas é coisa bem rápida para não tomar muito tempo, né? Tá. Eu venho aí nessa minha trajetória, né, de atuar com desenvolvimento pessoal nos últimos anos, tem aí uns 7 anos que eu virei um pouco meu radar para isso. Apesar de eu já experienciar isso dentro do meu trabalho, no dia a dia, sempre com gestão, então sempre lidando com gente, mas eu fui virando cada vez mais o meu radar e há uns 2 anos eu passei a atuar exclusivamente com isso. E aí trabalho muito nessa linha de apoiar pessoas, equipes e até empresas, né, nesse campo do desenvolvimento comportamental, no sentido de criar melhores relacionamentos. Eu gosto de dizer que eu atuo para ajudar as pessoas a criarem melhores relacionamentos com elas mesmas, com os outros, com o mundo e com o tempo, né, que tem sido um desafio também, assim, parece que deu uma mudada na forma como a gente se relaciona com o tempo. E eu trabalho com várias linhas, então trabalho com coaching, trabalho com atendimento de individual, de CNV, mediação, às vezes de conflitos, e com treinamentos, né? Conduzo grupos de CNV, de comunicação não violenta, e trabalho desenvolvendo treinamentos também nessa linha, que foi um pouco que aproximou a gente aí, né? Esse interesse Exato. mútuo nesse entendimento melhor entre as pessoas. Então, acho que é isso que eu queria falar de mim. Queria ouvir você um pouquinho agora. Fala de você. Então, meu nome é Gislene, né? E gosto de me apresentar mais como Gislene Ataíde, capixaba, 41 anos. Sou filha e não sou mãe. Aliás, sou mãe, mas não de vida humana na Terra. Ok. Sou mãe de projetos, enfim, mãe de mim mesma, de repente, Uhum. e, e gosto de assuntos que despertam, né, que trabalham o autoconhecimento. E a partir do momento que eu comecei a me encantar pelo autoconhecimento, eu comecei a ver que é a partir daí que as relações começam a mudar para melhor, a Sim. partir dessa busca interior, Uhum. né? Lógico que o começo disso foi um começo meio que equivocado aqui na minha cabeça, porque eu entendia que quando eu fizesse um trabalho de mãe dedicada à humanidade, por aí, Ela tem um olhar exatamente. muito especial, né? Então, quando eu comecei Ixi, deu uma travadinha aqui. indo, sim Oi. ou não? Continua Ei, ouvindo? Gislene, acho que agora voltou. Ok. Acho que agora sim. E aí, quando comecei a ver que para trabalhar o outro eu precisava me trabalhar antes, é que foi a chave que eu virei. Porque até então Uhum. eu sempre cuidei muito do outro, né? E sempre me vi nessa vontade de ajudar, de desenvolver o outro, de apoiar o outro, mas eu não me via nesse lugar de ter que eu também, né, me trabalhar. Sim. Então, era algo que não funcionava tanto como hoje faz mais sentido para mim. Não era tão verdadeiro, Uhum. né? Ei, Adri, E aí bem-vindo. eu fiquei, boa noite. Então eu ficava buscando e nessas buscas eu fiz aí uma formação em coaching, depois eu fiz Uhum. psicodrama, né? Eu tenho pós-graduação em psicodrama, tenho outras terapias aí, eu fiz o Theta Healing. E agora, em último, um pouco mais de 2 anos,
Eu me formei como terapeuta tântrica, mas eu já estou no caminho do Tantra já desde 2014, né? Então, Uhum. eu estou numa busca já, que eu não falo não só de autoconhecimento, mas é uma busca espiritual, né? E a partir daí é Uhum. que eu comecei a, a me sentir melhor em compartilhar isso com as pessoas. E aí e acabou que isso naturalmente foi vindo para os trabalhos. E é claro, Uhum. se eu trabalho com isso, conflitos é um assunto interessante, CNV é um assunto interessante, e Sim, aí existem essas conexões, como existe eu com a Maria do Carmo, eu com você, aí acaba que isso vai, né, sim. reverberando e fazendo conexões significativas, né? Isso, conexões, essa é a palavra, né? E conexões significativas, isso é importante dizer. Uhum. Legal, legal. Isso que você falou é muito importante a gente lembrar. Muitas vezes esse é um conflito que a gente vive, né? De achar que para cuidar do outro eu não posso cuidar de mim, né? Eu tenho que abrir mão de mim para estar cuidando do outro. Ou se eu for cuidar de mim, eu vou ter que abrir mão de cuidar do outro. E isso pode parecer um egoísmo, pode caminhar para um lugar meio perigoso. E o que a gente, né, nesse caminho, a gente vai descobrindo é que não existe uma coisa sem a outra, né? Para que a gente possa cuidar bem do outro, é importante que a gente cuide bem da gente. E para a gente cuidar bem da gente, a gente precisa estar olhando para o outro também, né? Então, são duas coisas que eu acho que realmente precisam andar juntas. E quando elas estão juntas, elas são potencializadas. E aí eu acho que é isso que acontece quando você fala assim, isso acabou indo para o trabalho. E, na verdade, a gente exala essas coisas quando a gente está vivendo isso, né? E é uma coisa que vai além da gente, que vai além da fala e só do conhecimento. E é muito bacana ver esse movimento acontecendo. Para a gente começar essa conversa sobre conflito, eu queria perguntar para as pessoas que estão aí, queria que elas fossem respondendo aí para a gente, né? Se elas gostam de conflitos. É, como uma definição básica, um significado básico que eu trouxe, que eu achei em algum dicionário aí, né? Conflito é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, né? Então eu pergunto para vocês, vocês gostam de conflito? Como é que é isso para vocês? A Maria do Carmo falou que é uma linha muito tênue entre mim e o outro, né? E as coisas se misturam. Muito bom, assim, elas se somam, né? Quando a gente está aberto para isso. Realmente a gente consegue somar. E aí tá a pergunta aberta, né? Você gosta de conflito? Então já vou emendar outra, porque ainda não estão respondendo, né? Assim, com qual frequência você costuma experimentar conflito na sua vida? Todo dia tem algum? Ou não? Né? Toda hora? Tem gente que tem toda hora, né? Ou tem pessoas que talvez não tenham conflito na vida. Eu ainda não conheci ninguém, vou ficar bem surpresa se for, se tiver alguém aqui. E vou gostar de conhecer, vou ficar curiosíssima, né, para entender isso. Mas é isso. Enquanto, né, a gente vai evoluindo, enquanto É, as pessoas vão é, respondendo, deu uma travada de novo aí, voltou. É, a ação que você trouxe aí, né? Você está me ouvindo? uhum. Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Tô. Então, ele gera essa dúvida aí, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho conflito, né? E você falou que quero até conhecer Uhum, essa pessoa. Mas você pode ouvir uma pessoa e falar assim, eu não tenho conflito, eu não lido com conflito. Por quê? Porque ela negar o conflito. E eu percebo muito isso no meu dia a dia, eu fazendo em uhum, alguns momentos, eu vendo algumas pessoas fazendo, alguns grupos uhum, que eu conduzo, uma tendência a negarmos, por exemplo, a raiva. A raiva
é uma emoção que vem e que muitas das vezes a gente reprime, Uhum. não quer mexer com aquilo agora, nega. Aí aquele conflito acaba a gente não querendo enxergar. Ele passa de forma invisível e vamos que vamos tocando em frente. Então, essa forma de olhar é muito importante, essa provocação que você trouxe, porque é muito fácil a gente se enganar e acreditar que não houve nada, ou passar Uhum. aquele velho pano quente em cima e dizer, vai É, passar, né? E essa do vai é passar, verdade. você não faz contato, você não mexe com aquilo, você não identifica e não trabalha aquela questão. Não olha, né, para aquilo, né? E aí? Né? Então, esse negar não quer dizer que não tem. É a forma que a pessoa escolheu de encarar aquilo, né? De lidar com aquilo. Às vezes fecha os E olhos mesmo, né? Não quer olhar. fecha os olhos. Fecha os olhos para não ver passar o Assim, tempo. Já cantou o Roberto Carlos, né? é isso aí. Ah, alguns amigos E, entrando aí, ei dá, ei boa, e todo mundo chegando aí, que bom ver vocês aqui. Bom, uma coisa interessante que eu queria trazer para essa discussão, Gislaine, é que a gente está enfrentando alguns desafios, né, além da própria pandemia, né, que veio junto com essa pandemia. E alguns desafios realmente para lidar com essa nova realidade, com essa situação que está aí, que passa pelo medo da gente se contaminar, pelo medo de ter alguém contaminado, alguém próximo, querido, contaminado, né? Pelo próprio estresse de estar confinado, de estar dentro de casa, de estar limitado no nosso direito de ir e vir, da diminuição de renda, do desemprego, né, dos negócios que realmente reduziram, muitos até pararam, e também até dessas informações conflitantes que a gente tem disponíveis aí em relação ao próprio enfrentamento da doença, né, com muitas um grupo querendo sair e encarar, né, e achar que isso é o melhor, e um outro achar que é melhor não, é melhor a gente ficar em casa, quietinho e tal. Tudo isso está fazendo parte dessa nossa realidade agora. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, logo no início da pandemia, deu um alerta para alguns perigos, né? Algumas coisas que poderiam vir a acontecer, levando em conta o que já aconteceu em outras pandemias, né? Da SARS, de cólera, até do Ebola. E alertou a gente, então, para o risco de protestos, de tumultos, de vandalismos, de saques, do próprio desrespeito aos profissionais de saúde. E esse alerta, infelizmente, acabou se confirmando, a gente viu isso tudo acontecendo, né? Dentre esses também, ele deu um alerta que foi constatado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos sobre o aumento nas denúncias de violência doméstica contra crianças e mulheres, principalmente. Então, até abril tinha sido constatado um aumento de 14% nessas denúncias, 28% só em abril. Então, de lá para cá já deve ter aumentado bastante isso aí também, né? Então, dentro desse contexto, eu queria te fazer uma provocação, opa, vamos lá. te convidar para uma abertura aqui de uma questão. Você acha que esse momento, né, da pandemia, do confinamento, de tudo isso, pode estar causando esses vários conflitos, ou ele poderia estar só exacerbando conflitos que já existiam anteriormente? Como é que você vê isso? Eu sempre sou a provocadora, agora eu fui provocada. Adoro! Então, olha Ó, só. a Nanda está dizendo ali que acabou de sofrer um assédio grave e convidando as mulheres a denunciar isso aí. É importante Mais poder uma identificar. questão aí que eu, inclusive, vou trazer aqui, não sei se agora, mas eu Uhum, pretendo trazer, né? ok. Eu, quando fui anunciar a live hoje, fiz 4 stories falando sobre essa temática de hoje, Uhum, e o que eu sinto? Aí eu vou falar dentro da minha experiência, dentro dos meus estudos, né?
E eu acho muito bom eu deixar claro uma coisa. Eu evito ao máximo contato com fake news, eu não assisto Uhum. televisão, tá? A minha forma de me informar das notícias é um pouco mais alternativa. Então, eu não vou seguindo esse fluxo de noticiário que é colocado no dia a dia aí, que as pessoas estão se conectando. Sim. Mas eu acredito que dentro do que eu estudo, dentro da minha proposta de trabalho, eu consigo contribuir e também aprender com esse movimento que você está trazendo aqui agora. Legal. Só um instantinho, Gislene. Eu queria pedir a ajuda dessas pessoas que estão aí, que eu acho que a gente vai entrar num tema bem importante, para encaminhar para outras pessoas essa live, para mandar para quem vocês conhecem, se vocês puderem aí ajudar a divulgar, porque eu acho que esse tema é importante, eu acho que é importante a gente trazer essa conversa à tona e trazer talvez até alguns caminhos que a gente pode enxergar juntos aqui. Ok? Obrigada. Muito bom. Vai lá, E querida. aí, o que me fez refletir, até dentro das nossas conversas, Elaine, é o seguinte, a gente conseguir fazer a diferenciação, tá? Eu sempre coloco a data 17/3, porque foi a data que eu identifiquei como a pandemia, assim, sabe? Uhum. Quando que foi feito o isolamento, foi solicitado, enfim. O que acontecia antes e que hoje ainda continua acontecendo, porque a gente começou a vir um monte de conflito, dificuldade, lamúria, reclamação, Uhum. denúncia. Ok, tá acontecendo sim, de fato, muita coisa. Agora, o que de fato foi a pandemia que trouxe, foi esse movimento do corona, do Covid e tal, Uhum. trouxe a partir de março para cá. E o que já estava aqui à nossa volta, ou por debaixo do pano, Uhum. ou dentro, pedindo atenção, pedindo o nosso olhar, e a gente, por falta de tempo, que sempre foi a desculpa que a gente usou, né? Por medo, por negligência, por distração, não sei Uhum. mais o que, por preguiça, entre outras questões, o que já acontecia e a gente foi deixando, foi enrolando, e ainda continua acontecendo, só que agora, com o advento da pandemia, a coisa exacerbou, a coisa cresceu. Porque aí a gente precisa começar a reconhecer isso daí, né? Porque se temos aqui algumas coisas que eu já poderia ter comigo o conhecimento de que aquilo já existia e que não foi a pandemia só que Sim. gerou, agora, por outro lado, começaram a se vir outras coisas. E Uhum. aí isso daqui eu tenho que dar um determinado olhar, uma determinada forma de lidar com aquilo. Você trouxe violência doméstica, por exemplo. Será que violência doméstica já não acontecia antes? Já acontecia. Conflitos familiares, né? Vários divórcios ou possibilidade de divórcio, conflitos com o filho na hora de educar a criança, de botar limites na criança ou de se conectar até com o seu filho dentro de casa e conhecer essa criança que você quase não lida com ela por causa Isso. do seu dia a dia, por causa do seu dia a Conhecer. dia frenético, né? Aí você não conhece seu marido, não conhece sua esposa, não conhece seu filho, não Quem é conhece essa sua casa, pessoa, né? não Muita conhece seu gente ficou meio cachorro, assim agora, né? Quem é essa não pessoa que está dentro da conhece. minha casa? Aí você não conhece, aí agora você está fazendo contato. Aí É. como você está fazendo contato agora, o que está acontecendo? A pandemia, ela meio que intensificou, ela botou um zoom em cima, assim, ó, zoom. Uhum. Uhum. E aí agora tudo de uma vez. É trabalho, é marido, É. é filho, é Tudo cachorro, junto. e aí a preocupação com os familiares que estão em volta e você não pode ir ver os seus velhos, entendeu? E a dificuldade econômica, saúde, enfim. Aí gera todo esse caos interno que aí o externo é reflexo disso. Sim.
Então, na minha percepção, tem esse primeiro ponto que precisa ser analisado. E que a gente não precisa se enganar, não deveria se enganar de que a culpa é do governo, de que a culpa é do PT, ou do Bolsonaro, ou da política, da China, por que isso está acontecendo. Tá? E aí, aqui até agora, nenhuma questão política eu estou trazendo, tá? Até então. E aí a gente se autorresponsabilizar e identificar o seguinte: até que ponto esse conflito todo que está ocorrendo, de fato, está lá fora ou está aqui dentro? E é meu. E é responsabilidade minha. Ah, Gislene, mas é difícil. Ok, é difícil para você, para mim, para todo mundo cantar junto como canta o Jota Quest. Todo mundo canta junto. Né? E aí, beleza, vamos lá. Essa questão aí do anterior ao Covid. Se a gente começar a listar isso daí, então tá, então o que vem pós-Covid? Pós não, porque a gente não está no pós, né? A gente está no trânsito, no durante. Essas coisas, as medidas protetivas de segurança, né? Isso aí eu considero algo do momento. Né? Mas o que? Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem aí falar, tá? Você também, por favor. O que mais que a pandemia trouxe de inédito, de novo, e que é dela? Esse tempo maior dentro de casa, né? Junto com o tempo todo dentro mundo, de casa, né? muito e grande. Junto com o trabalho, porque a gente está trabalhando junto também. Unificar tudo isso, né? A gente tem que integrar todas essas áreas juntas e viver tudo junto. Sim, O uso exacerbado e necessário das tecnologias também é em função da pandemia, né? Ok, é um grande conflito. Mas o que você trouxe aí, dos fatores que você foi me enumerando? Eu acho que tem o próprio cansaço, né? Sim, aí de lidar com essa pressão que tem o medo junto, mais o trabalho e a convivência, tudo isso cansa, né? Deixa a gente esgotado muitas vezes fisicamente. Isso também atrapalha um pouco, né? A gente a lidar com essas relações. Inclusive, você abriu a live falando de uma coisa que eu acho muito interessante. Nós estamos cansados porque é tanta dinâmica, a informação tá correndo tão assim, freneticamente, que a gente não está dando conta. Tem muito assunto, tem muita coisa, você quer dar conta de um monte de coisa e não consegue fazer contato com isso tudo, porque é um número muito grande de informação. Então, acaba tem um que isso termo deixa até que chamam isso de infoxicação. Infoxicação. E é o excesso de informação, né? Estressado em função disso, né? E aí a gente acaba perdendo a conexão, por exemplo, com o que a gente deveria estar, que é no presente, é nas pessoas que estão em volta, e acaba, mais uma vez, se desligando em função desse automatismo que esse excesso de informações, como a Maria do Carmo trouxe, provoca. Sim. Então, isso tudo é uma bola de neve que a gente vai construindo aí, e se a gente for analisar, as pessoas culpabilizam a pandemia, mas aí será que é a pandemia ou é a forma como que nós estamos lidando com ela? A forma como que nós estamos escolhendo a lidar com ela. E eu não estou dizendo que é fácil, porque de fato está sendo desafiante, eu acredito que para todo mundo, para alguns muito mais, porque por falta de acesso, por dificuldades na questão econômica, social, né? E entre outras dificuldades, né, na questão da saúde, mas todo mundo está, de uma certa forma, encontrando uma dificuldade. Por quê? Porque é um novo tempo mesmo. É um momento de transição em que nós precisamos respeitar, eu acredito, e a nossa grande dificuldade está sendo evitar de fazer uma ideia do amanhã. O amanhã, nós somos tão educados a construir o amanhã, a ficar focado no futuro, essa ansiedade do amanhã, que a gente fica nessa do novo normal, que sem sentido nenhum. Como é que você vai planejar uma coisa lá para frente se você não sabe quando que vai acontecer?
quando for acontecer, em que tamanho, em que proporção, né? Qual a dimensão disso, quem Uhum. vai estar lá, em que situação vai ser. Então, são tantas variáveis que vêm, que aí você fica assim, como apostar, investir, acreditar nesse futuro que vem, Sim. né? Então, aí, eu acredito que o lugar mais, menos conflituoso seria estar no presente, e está encarando essas dificuldades que você elencou. E aí, por exemplo, trazer a fala da nossa amiga que entrou aqui agora, a Amanda. Ela trouxe aqui uma questão, né? Ah, sofri violência, tem que haver denúncia e tal. O que eu estou percebendo também de muito interessante nesse movimento que todos nós estamos envoltos aí, é que agora a gente está tendo a oportunidade de despertar um espírito coletivo e um espírito Uhum. participativo que eu nunca tive oportunidade de vivenciar. Isso é muito lá atrás, é muito ancestral, é muito tribal. Quando Uhum. a gente fala disso, a gente entende o quê? Das culturas ancestrais, tribais, é que tinha isso. E agora a gente está tendo condição de resgatar essa coisa da colaboração, só que agora por meio das tecnologias. E E que aí o tem a que ver ela com trouxe, humanidade, né, Gislene, isso, né? Que não é totalmente, você trazer o humano, dela poder isso. falar aqui sem vergonha de ser vulnerável, de se expor e falar, olha, eu sofri violência, eu quero ajuda, e alguém parar e ouvir. Quando que antes Uhum. acontecia essas coisas? Sabe, Uhum. de alguém falar, olha, vamos, quem aqui está precisando de ajuda? Né? Como que eu posso ser útil? Isso, para mim, está sendo um dos grandes presentes que essa fase que a gente está vivendo está trazendo, de dar Uhum. voz a minorias e a pessoas que antes não tiveram essa oportunidade. Aí a Sim. gente traz, por exemplo, a ideia que está sendo colocada aqui, esse movimento, né, essa luta de anos e anos, do racismo, por exemplo, Uhum. do movimento negro, buscar trabalhar toda essa história deles que foi apagada, e a gente fica embranquecendo, fica fazendo o possível para não olhar para isso, e aí eles estão vindo. Então chega um momento que é hora de explodir, de várias, como Maria do Carmo trouxe, informações e questões que estão engasgadas aqui que a gente quer colocar. Então vem a mulher e fala, estou sofrendo violência doméstica. Vem o negro e fala, não aguento mais ser oprimido. E por aí vai. Eu acredito que Tem, é tem um, esse o momento que a gente está vivendo. tem um ponto aí que eu queria chamar a atenção, né? Que eu acho que tem a ver também com a fala que você trouxe antes, assim, de como que quando a gente entra em contato conosco, com a nossa essência, como isso transborda e a gente consegue levar isso para fora e vai para o coletivo. Que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? As pessoas, é um paradoxo isso, né? As pessoas estão sendo obrigadas a conviver com elas mesmas, né? Porque aquela distração toda que tinha lá fora, aquele corre-corre, né? Ah, eu sofri talvez aqui uma tentativa de abuso, mas cara, eu preciso trabalhar, eu preciso a vida que segue, eu preciso ir, e não dá atenção para isso. Às vezes a própria pessoa abusada não parava para olhar para isso e cuidar de si, né? E deu uma travada aí, eu acho. Você tá me ouvindo, Gislene? Você tá me ouvindo? E aí, quando a gente, de certa forma, eu acho que isso, né, foi uma forçada que essa questão externa trouxe, né, que essa pandemia trouxe, da gente precisar estar mais com a gente mesmo, de a gente olhar e falar, peraí, o que eu estou precisando aqui? De verdade, né? O que eu estou precisando não é ir trabalhar, o que eu estou precisando não é colocar trabalho em dia, o que eu tô precisando de atenção, eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando de afeto, tem outras coisas, né, que a gente precisa e que nesse frenesi do dia a dia, do corre para cuidar do amanhã, do planejar o que vai ser daqui não sei quantos anos, o ano que vem ou não sei quando,
a gente vive mais o futuro e esquece do que a gente está aqui agora precisando e sentindo. E eu acho que isso fez a gente olhar um pouco mais para isso e trouxe essas questões à tona, né? Opa, peraí, então tem espaço aqui agora para movimentar essa coisa, né? Que seja do racismo, que seja de tantas questões que estão sendo levantadas nessa hora e que ótimo, né? Que isso está aparecendo. Então, nós temos muitas dificuldades, muitos desafios, muitos problemas mesmo trazidos em função dessa pandemia, mas nós estamos tendo oportunidades de olhar para as coisas essenciais, né, quando a gente fala de humanidade. O que você acha disso? Faz sentido para você? Concordo plenamente, a gente ainda está muito dentro de uma vibração, dentro de um paradigma do imediatismo, que precisa ser resolvido, né, agora, aqui. E aí, quando você tem um desafio, por exemplo, eu estou com um negócio que é, digamos, altamente presencial, esse negócio que até então eu só ganhava dinheiro no presencial. E eu preciso pagar minhas contas, eu preciso isso. Aí eu fico me conectando tanto com o que eu preciso aqui agora e resolver o agora, que aí eu não abro o campo e a possibilidade de desenvolver, de inovar e de acolher exatamente o que esse momento está pedindo, que é o quê? Reinventa. Cria, utiliza, né? Utiliza esse momento, essas alternativas para trazer luz, para trazer inovação, para trazer tecnologia para o seu negócio. E para isso, você vai precisar estudar, você vai precisar mudar de comportamento, você vai precisar ampliar seu network, sua rede de conexão, sua rede de apoio, né? Você vai precisar sair daquele modelo padrão anterior, você vai precisar abrir mão daquilo e mudar suas perguntas, mudar as suas dúvidas, porque para as respostas serem diferentes, as perguntas precisam mudar. Diferente. É isso aí. Tem que ser diferente. Então, você continuar esperando que quando chegar novembro, tudo volta ao normal, vamos esperar, não vejo a hora disso passar. Isso daí é uma forma resistente de lidar com o hoje. E esse de hoje já está dizendo, né? Esse hoje, ele está te sacudindo e está falando assim para você, ei, vem para cá e acorda que amanhã vai ser um dia diferente. Se é que o amanhã existe, tá? Porque para mim eu estou chegando à conclusão que amanhã é uma grande ilusão. A gente só tem o dia de hoje. Né? Se você for olhar essa coisa de noite, dia, isso tudo é uma ilusão. É o lado da Terra que a gente está naquele momento que ela está virando. É uma grande ilusão isso. Né? É uma convenção. Aí a gente seguindo esse padrão, a gente fica sempre, o dia de amanhã vai ser melhor, e sempre focando no amanhã. E se eu escolher vir para cá e falar assim, olha só, como agora eu vou inovar sendo manicure, por exemplo, que até eu fico pensando nessas coisas, porque são essas pessoas que vêm para mim. A minha manicure chega para mim, Gi, quando é que você volta fazer a unha? Eu falo, como é que essa empreendedora, essa profissional vai levar inovação, vai levar amor e vai receber e vai interagir de uma maneira que está assim, assertiva e dentro, né, do que esse processo hoje exige dela, dentro da pandemia. Como fazer? Como fazer? E aí depois eu penso assim, aí um DJ mandou um folder para mim, daqui a pouco um artista manda, tudo pedindo a oportunidade no WhatsApp, né? Aí eu falo assim, como que essas pessoas podem se reinventar e fazer com que esse momento seja vivido de uma maneira mais justa, de uma maneira mais autorresponsável, né, para a pessoa puxar para si também a situação dela. Sim. E que ela consiga lidar com esses conflitos aí, seja socioeconômico, né, porque a gente também não pode fechar os olhos para isso. Agora, então, esse que é o momento que eu acredito que a gente está vivendo agora. Dentro dessa temática de conflito, isso que você trouxe abre
outro campo de conflito, né? Que muitas vezes é um conflito com a gente mesmo, né? Além desses conflitos, às vezes, da convivência tá tendo dificuldade, né? Tanto familiar dentro de casa, quanto até nas próprias equipes de trabalho, porque os líderes estão tendo dificuldades também, muitos, né? Alguns já tinham um pouco mais de experiência, mas alguns estão tendo dificuldade de coordenar esse home office. Mas a gente tem esses conflitos internos, né? De pessoas que estão precisando se reinventar e estão se questionando dentro das suas carreiras, né? Dentro da sua forma de trabalhar e precisando desse espaço criativo, né? De forma a conseguir pensar no novo, a trazer a forma diferente, nova, a flexibilizar, a adaptar. E esse é o que eu considero assim, o cerne do conflito quando a gente olha para ele de maneira construtiva, né? De maneira a buscar soluções. Porque o conflito, até dentro daquela definição básica lá que eu trouxe de profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, ele não necessariamente precisa conduzir ou significar briga, embate, confusão, disputa, né? A forma de olhar para isso é que vai direcionar se isso vai se tornar ou não uma disputa, uma briga, uma coisa violenta, ou se isso vai virar um espaço de criação, né? Onde o novo pode surgir, aonde você consegue criar, seja com as suas próprias partes, seja com as partes externas envolvidas, novas soluções, né? A partir do que eu trago, a partir do que você traz. E não necessariamente um tem que perder ou abrir mão do seu ponto de vista em função do outro, mas respeitando que essas diferenças podem se combinar de alguma forma para que seja construído algo novo. Então, eu vejo oportunidades aí também da gente conseguir criar novas coisas, construir até novas carreiras, novas formas de executar aquilo que a gente vem fazendo, né? O conflito, como você trouxe de forma brilhante para mim, é algo que a gente precisa, sim, precisa. Eu não gosto de ficar falando precisa, eu gosto de falar importante, mas a gente precisa fazer contato com uma forma mais leve, olhar para o conflito de uma maneira assim, quanto mais o seu sistema de crenças tiver qualidade, for algo assim fortalecedor, as suas crenças, mais você consegue encarar, né, olhar o conflito como uma possibilidade de avanço, de criatividade, de expansão e de abertura para um campo de infinitas possibilidades. Certo. Agora, se eu também sou uma pessoa controladora, com necessidade de sempre saber o tempo todo, pergunto muito, porque a pessoa que questiona tudo muito o tempo todo, ela está querendo controle. Para analisar isso. E eu falo isso de um lugar de ser dessa forma. Eu faço esse exercício de querer sair desse lugar. Mas pensa bem, tudo que eu estou perguntando demais, eu estou querendo ter controle sobre aquele assunto, sobre alguma coisa, não é? Então, eu começo a perguntar demais, querer ter controle demais, e aí eu acabo não querendo deixar essa coisa expandir, vir. O conflito, quando eu passo a ter um olhar de possibilidade de expansão, eu ressignifico essa ideia de que ele é ruim, vamos evitar conflito, né? A gente usa, vamos evitar o conflito, vamos evitar esse mal-estar. Eu paro de evitar, e aí eu olho para ele assim, eu vou topar ouvir o que o outro tem a dizer. E aí, quando eu olho para ele dessa forma, eu preciso abrir mão de outras coisas junto, porque é super desafiante sustentar essa ideia de conflito como algo fortalecedor. Por quê? Porque eu preciso abrir mão, por exemplo, de julgamento.
Sim. Né? Ou pelo menos saber trabalhar o julgamento na minha comunicação. Porque o julgamento ele Isso. vai existir independentemente. Ele vai Isso. existir. Nós temos ego e nós Uhum. vamos julgar. Agora, o que fazer com esse julgamento? Qual é o filtro que eu consigo usar nesse julgamento meu para isso me apoiar nas minhas relações na hora de lidar com o conflito? Essa é uma grande questão que eu preciso saber. Outra coisa, vulnerabilidade. Quando eu passo a ter um olhar diferenciado para o conflito, né, eu quero olhar com mais coragem para ele, eu preciso estar aberta a expor as minhas vulnerabilidades. A saber que em algum momento elas serão expostas. E aí é confiar. Então tem algumas coisas que são muito assim, como é que eu posso dizer? Da experiência mesmo. E é aquilo que a Sim. gente conversou no passado, nos dias atrás. Não tem uma fórmula Não certa. tem. Não existe uma calculadora que você vai apertar igual, pronto, veio o resultado. Para Não, falar com uma pessoa. e assim, Aquele robozinho, né? as pessoas muitas vezes falam assim, não, mas eu vou me preparar, né, para essa conversa. Aí vai lá, escreve tudo que vai falar, como se o outro fosse previsível, né? Como se o outro fosse reagir da forma como você acha que ele vai reagir. Sim. Tipo E aí? assim, o que faz, né? Eu acho assim, aí tô falando um pouco do que eu acredito, né, Gislene, que transforma realmente, né, o conflito num espaço de construção, é você ir aberta. Você pode se preparar, sim, você pode pensar naquilo que está te incomodando, naquilo que realmente é a sua necessidade. Isso é importante você ter clareza disso. Mas não fica pensando, não, mas aí o outro vai responder isso, aí eu respondo aquilo, aí, Aí você fica cara, assim, assim, né? não, sabe, não tem, ninguém tem esse poder ainda, né? Pelo menos ainda Ainda não. não. Pelo menos ainda não. Então, assim, essa abertura de ir para esse diálogo, para essa conversa, confiando, né, de que aquilo pode se transformar numa construção. É claro, se tiver intenção de se conectar, porque se a intenção for de brigar mesmo, aí, meu filho, não tem jeito, né? Se você vai para um conflito, se você vai para uma conversa com aquela intenção de que eu preciso vencer e para isso o outro tem que perder, então ele tem que abrir mão do que ele pensa, ele tem que concordar comigo, eu tenho que convencer ele, ou o contrário, cara, já entra para todo mundo perder esse jogo. Não Isso daí já tem. não é. Você já não está trabalhando mediação, né? Você já não está indo para o campo da paz. Né? Isso, Você isso, está isso. você tá indo para manipulação, para dominação, continua ainda essa necessidade de poder. Então, Uhum. não mudou nada aí. Você quer Tem ler uma aí, pessoa falando Lúcia? aqui, acho que essa Amanda tá falando que desejo da forma. Todo mundo Ai, gostaria. gente, ai, gente. Mas o que ela está falando é real, sabe? Você deve Muito, lidar com isso muito. também. Às vezes eu estou dando um curso, principalmente lá no Senac, quando vem assim, gestão de conflito, as pessoas vêm, né? Eu quero aprender como lidar com pessoas difíceis. Como falar, como saber falar com a fofoqueira, como saber falar com o mentiroso, como saber falar, como fazer com a pessoa estourada. Aí eu fico olhando e falei, gente, quanta gente difícil lá fora, né? Quando você já começa a reconhecer que ela é uma pessoa difícil também, já Aham. começou muito bem. Eu acho que já é um grande passo. Quando eu É. reconheço que eu também sou uma pessoa que precisa de me trabalhar, para Uhum. depois eu me sentir apto, pronto, para lidar com essas pessoas, né? E essa coisa da fórmula pronta, como a Samantha trouxe aí, a gente vem de uma educação, né? Vivemos numa cultura onde a gente sempre quer pronto a resposta. Né? E aí, quando vem essas provocações, como você gosta, eu gosto, a pessoa chega e fala, não, mas eu estou aqui para ouvir a resposta, eu não É. quero só ficar ouvindo pergunta.
né? Como é que faz? E 5 aí, passos, eu como é quero que 5 passos para. as dicas, as 10 dicas matadoras. As 10 dicas matadoras, como é que faz para fazer? E aí, eu não ia entrar nisso não, mas eu queria dar só uma fala sobre isso. É aí que tem uma grande dificuldade do coaching emplacar de fato aqui dentro dessa cultura. Por quê? Porque ela exige da pessoa um engajamento, tá? Além do que ela acha. Aí ela acha bonita essa palavra, vou fazer coaching. É chique fazer coaching. Agora nem tanto que já deu Uhum. uma chuchada, né? O negócio já. Agora, as pessoas vão, né, com essa sofisticação de que é legal, que é status fazer, só que exige dela um exercício, tá? Que muitas das vezes ela não dá conta ou ela não quer naquele momento, né? Não está pronta para aquilo, e aí ela vai jogar a culpa no profissional, ou Uhum. então ela vai começar a pedir mentoria. Ela já está começando a pedir que a pessoa faça o quê? Fala por mim, responda por mim. Traça o meu caminho aí. Nós temos uma necessidade, aí eu falo nós porque somos aqui, né? Falando pelos brasileiros, uma necessidade, uma tendência de buscar o guru, de buscar o É, mestre, de ficar ali indo atrás. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando essa pessoa falha, porque ela vai falhar, porque ela é ser humano, é humana, né? vai cobrança para cima dela. E aí as pessoas que perdem, né, as pessoas que se frustram, poxa, mas eu Sim. botei tanta expectativa na pessoa, tá? Então, assim, esse também é um outro grande conflito e que a gente deveria fazer esse exercício de autorresponsabilidade. Uma vez que eu percebo que eu tô com esse problema, não sei lidar, então eu preciso me trabalhar para isso e não ir buscar resposta lá fora. Como que ela fez para emagrecer? Como ela fez para arrumar esse namorado? Como ela fez para conseguir esse emprego? E ir lá e espelhar e querer tomar a mesma fórmula e achar que com ela vai ser da mesma maneira. Eu acho isso bem complicado, a gente seguir por esse caminho aí, pelo menos nos dias de hoje. Eu concordo com você. A gente está faltando 8 minutos, tá, para terminar. Fui olhar a hora aqui agora, Sério? sério. Então, assim, a gente teria, acho, muito mais coisas para conversar Oh, né, dá para a gente estender muito isso. Mas, assim, uma coisa que eu trago da minha experiência, né, e do que eu tenho vivido e visto funcionar melhor, né, dentro dessa vivência com a comunicação não violenta, principalmente, é que quando a gente desapega dessa necessidade da fórmula mágica, né, quando a gente desapega dessa necessidade da pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas, ou mesmo do guru que vai resolver todos os meus problemas, a gente abre esse espaço de criação, né? A gente pode olhar para dentro da gente, para aquilo que a gente está trazendo nessa relação, seja comigo mesmo, seja com o outro, e o que a gente pode fazer com isso a partir desse conhecimento, desse entendimento, né? Um dos maiores motivos dos conflitos acontecerem é as pessoas pularem uma etapa tão importante que é se conectar tanto consigo mesmo, com o que está precisando aqui, quanto com o outro, já para a solução, né? Já para querer resolver. Não, eu quero. Como é que a gente vai resolver isso aqui? E não faz essa conexão com o mais importante. Mas o que eu estou precisando mesmo? O que realmente eu estou querendo aqui? Né? O que eu estou sentindo nesse momento? E aí parte para uma resposta que ela precisa ser construída, ela não está pronta, né? Então, quando eu chego para essa conversa com a abertura de olhar para mim e de olhar para o outro de verdade, né? Sem os julgamentos e rótulos, né? Deixando isso um pouquinho de lado, né? Que a gente nunca vai julgar, como você bem disse, né? Nossa cabeça faz comparação o tempo inteiro, mas
conseguindo isolar um pouco isso e olhar realmente por que é importante aqui, né? Como que a gente pode se entender atendendo às necessidades que estão postas ou não, né? Que muitas vezes a gente vai precisar investigar. Mas ir em busca disso, ao invés de ficar disputando se a minha forma de resolver isso é melhor do que a sua, né? E tentar te convencer de vir para cá, porque isso é um jogo perdido, né? A Faz pessoa vai sentido. se defender e vai se justificar e vai trazer a resposta dela e para ela que ela é a mais certa. Então, quando a gente ficar nisso, a gente vai ficar nesse embate. Aí sim o conflito parte para a disputa, para um embate, para ver quem está certo e quem está errado, que é um caminho que realmente não caminha para a construção, né? Para uma confiança que vai construir uma solução e muitas vezes inovadora, que é o que a gente precisa, porque se a gente continuar batendo na tecla do que eu acho certo e você na sua, a gente sai do lugar, né? Não sai, faz sentido. Eu tenho acompanhado pelo Instagram alguns comediantes, né, pessoas, celebridades, fazendo um pouco de humor referente à busca do autoconhecimento. No estilo de, vou te fazer um alma aqui, deixa eu fazer meditação, agora tudo é paz e amor, vamos fazer terapia, levando isso para um lado assim, de que isso não dá certo, né? E aí, quando você vai ver os comentários, lógico que as pessoas que não faz contato com isso e que não busca, tá lá reforçando, um monte de coisa de gente à toa, não sei o que e tal. E aí, eu fui olhar para aquilo ali e pensei o seguinte, de fato, é difícil. Não vou falar que é fácil. Uhum. Não é fácil. E principalmente quando alguém ainda vai trazendo esse movimento de provocação para a pessoa, né, não ir para esse campo. E aí a pessoa que está ainda resistente a isso, ela olha para você, para mim, ou para quem está propondo, está se exercitando, porque quem sou eu? Eu não sou guru, eu também estou na mesma caminhada, Estamos assim no como você, caminho, com né? todo mundo, está todo mundo no caminho junto. Aí olha você assim, ela namastê, aquela pessoa é zen, aquela pessoa é evoluída espiritualmente, aí já coloca você num patamar bem acima para poder ela falar, eu vou demorar muito para chegar lá, ou seja, tô com preguiça, então deixa eu continuar aqui nessa furrupa aqui embaixo mesmo, entendeu? Porque qualquer coisa, se eu morrer, eu vou pro inferno. Pronto. Né? Então, vai lá e diminui bastante a possibilidade, a chance dela avançar e acaba com aquilo. Agora, se essa pessoa fosse falar comigo e falar, Gislene, aí eu vou falar o seguinte para ela, se eu tivesse que dar as pílulas, né, as 3 dicas matadoras do coaching, para como fazer para Nós temos 1 minuto, Gislene. virar esse jogo. Nós temos 1 Saia da minuto. comparação, saia da comparação. Para de se comparar com o outro, de olhar a musa fitness do Instagram, entendeu? Viva a sua experiência e faça contato com você sim. Pode ser difícil no começo, mas faça contato porque é o seguinte, a dieta que dá certo para ela não é a que vai dar certo para mim. Isso. E por aí vai. Segue o seu coração, porque é o jeito certo de se conectar com você. A Finaliza conexão aí, é o porque que é importante, né? A conexão tanto com é a você gente com quanto com o você. outro. É Isso. você com você, não é com o outro, não é o que deu certo lá que vai dar certo com você. E É por isso aí aí. vai. Esse que é o Eu caminho. até coloquei num post um dia desse sobre isso, né? Tem uma grande diferença entre você saber o caminho e entre você trilhar o caminho. Então, pessoal, caminhe. Eu acho que esse é o melhor. Se tem que dar uma dica aqui, essa é a melhor dica, né, que a gente poderia deixar para vocês. Busquem essa conexão consigo mesmos e quando a gente faz essa conexão com a gente, facilita a conexão com o outro e olhem para o conflito como algo que pode te ajudar a construir coisas novas, né? Acho que isso fica como reflexão aí. A gente agradece todo mundo, né, que estava aqui. Eu agradeço você, Gislene. Adorei estar conversando com você mais uma vez. Vamos ver se a gente marca uma próxima aí para a gente bater mais papo.
Ei, e tá fechando, 10 segundos. Beijo grande, brigadão, lindona. Foi muito bom conversar com você aqui. Obrigada a todos que Gratidão.